Agora nós vamos tratar da unidade 2, que trata sobre micro-organismos de interesse agrícola, fungos e bactérias, principalmente, mas também vamos tratar sobre vírus e nematóides. O que é então micologia? É a ciência que estuda os fungos. O que são os fungos? São organismos eucarióticos que produzem esporos, aclorofilados, heterotróficos, que se nutrem por absorção e que em geral se reproduzem de forma assexuada e sexuadamente. Existem compostos de filamentos ramificados que são as hifas. As hifas são as estruturas que dão a possibilidade dele crescer de modo vegetativo. Essas hifas são envoltas por parede celular e constituem uma resistência também para os fungos. Aqui nesse slide nós vemos dois fungos. Um é o Coletótico falcatum, novamente eu reitero para que vocês entendam aí, é gênero e espécie. E do outro lado, Sclerotium rufus. Vejam que fenotipicamente eles são distintos, porque pertencem a dois gêneros distintos com suas respectivas espécies. Qual a importância dos fungos? Eles têm uma importância muito grande. Importância ecológica, principalmente porque eles participam da decomposição de matéria orgânica e na ciclagem dos nutrientes. E também na pedogênese, que é no processo de formação do solo. Porque lembra que eu já disse naquele slide anterior, naquela aula anterior, que eles participam, eles vivem no solo também. Então, alguns se juntam com os líquens e são colonizadores primários das rochas. Também participam de fragmentação física da rocha e desagregação química. Quando você fala do micro-organismo de um modo geral, quando você fala isso, você pensa geralmente que eles causam sempre doença, mas não. Por exemplo, para o homem, ele tem um lado benéfico, porque ele pode ser utilizado na indústria alimentícia de bebidas. Então, tem muita queijo. O queijo camembert é um fungo que trabalha dentro do queijo, ele produz o queijo, então ele confere um produto, um aroma característico e tem um grande poder agregado aí nesse processo de produção. Você pode consumir diretamente um fungo também, que é um Basidium miceto. Eles participam também nas indústrias farmacêuticas, onde produzem remédios, medicamentos. Eles também são usados para controle biológico. É isso mesmo, a gente está aqui estudando fungo que causa doença em planta, né? Mas também ele pode ser utilizado para controle biológico. Lembra que nós temos bilhares de fungos, então, esses milhares que existem em vários locais, como tem o nicho ecológico que ele ocupa é muito diverso, você pode encontrar algum que seja controlador de doenças de plantas. Produtos industriais e biotecnológicos também. Por exemplo, eles produzem enzimas, hormônios e toxinas. Nocivos, eles podem causar doença no homem, animal e planta também. E degradação de alimentos e produtos industrializados, que é o que geralmente a gente chama de mofo. Por exemplo, se você deixar um pão na sua casa, em 1 ou 2, 3 dias, ele está cheio do fungo e você vê até estrutura diretamente, como eu falei. A gente não vê somente microscópica, mas também a gente consegue ver a olho nu. A célula fúngica, em geral, tem a mesma estrutura que os demais eucariotos. A célula fúngica a gente chama de hifa, né? O aglomerado de hifa a gente chama de micélio. Essa hifa ela pode ser ou não septada, isso já separa eles em grupos, né? O que são hifas? São filamentos com parede celular e membrana plasmática. E no citoplasma estão as organelas. Nesse slide nós vemos aí dois tipos de hifa, a hifa septada e a hifa cenocítica. É septada porque ela tem esse septozinho que separa as células. Dentro de cada septo desse aí a gente pode ver a célula, e na figura da hifa cenocítica ou não septada, você não vê o septo, então os núcleos ficam dispersos no citoplasma dessa hifa sem separação nenhuma. Aspectos da fisiologia dos fungos. Então ele pode variar muito dependendo da temperatura. Então ele varia de uma temperatura, pode ter fungo que cresce a temperatura 0 grau até a 35 ou 38, que é a nossa média mais ou menos aqui. O pH também desse meio de cultura ele vai variar. Como eu disse, o nicho ecológico que ele ocupa é muito diverso, então por isso você vê essa plasticidade. E a luz também, tem deles que crescem na presença de luz ou na ausência de luz. O crescimento da hifa ela é unicamente apical, mas ela pode crescer em todas as direções. Os fungos eles podem ser saprófitas ou parasitas. Que são os saprófitas? Eles retiram os nutrientes da matéria orgânica em decomposição.
E os parasitas, eles precisam de um hospedeiro vivo para retirar os nutrientes. Daí a gente já vê, na forma quando estivermos tratando diretamente do citopatógeno, vai ter aquele que é muito agressivo, que ele é um saprófita, que depende daquela planta estar viva ou não. Então ele pode matar a planta, ele vai se nutrir dela ainda. E aquele que é parasita, que ele precisa dele vivo. Então ele vai se nutrir da planta, mas sem matar a planta. Esse não é tão agressivo no modo quando ele causa a doença. A reprodução pode ser sexuada ou somática, e pode ser também por fragmentação do talo, brotação. Então, ele se reproduz de modo assexuado. A próxima geração é geneticamente igual àquela que deu origem a ele. Aqui nós temos exemplos de dois fungos, um aspergillus, é só para que vocês vejam a estrutura dele, como que ele é, uma diferença bem clara entre um e outro. Na reprodução sexuada, envolve o sistema de plasmogamia, cariogamia e a meiose. Isso aí vocês estudam um pouco mais lá na apostila para que vocês absorvam bem sobre esse conhecimento. Vale ressaltar que o fungo não tem sexo. A designação e órgãos sexuais masculino ou feminino é apenas didático para facilitar o nosso entendimento quando você tem dois fungos da mesma espécie, mas com material genético distinto, podendo haver a fusão dos núcleos, que é uma cariogamia, efetuar a meiose, e você vai ter uma variabilidade genética ampliada na próxima geração. Bactéria. O que são bactérias? São organismos procariotos. Eles estão classificados no reino Monera, ou no domínio Eubactéria e Arqueobactéria. São formas variadas, né? Tamanhos também. Temos aí então que ele varia de 0,5 a 5 micrômetros de diâmetro. São unicelulares, o que os diferencia dos fungos. Alguns possuem flagelo, então tem outros que são tipo S, ele não tem aquele flagelo. Esse que tem flagelo, então ele pode se locomover. Por exemplo, existe uma bactéria que ela se locomove por conta do silete de água que tem no solo. Outra que para se locomover depende daquela água, né? Então, há que fazer essa distinção entre um caso e outro. Importância das bactérias. Grande importância na natureza, indústria farmacêutica e alimentícia também. Causam doenças, também pode ser utilizado para controle biológico na agricultura, além de causar doença em planta também. Nesse slide nós vemos uma célula bacteriana. Então aqui a gente consegue visualizar, tem um plasmídio aqui dentro. Esse plasmídio é um material genético que tem, independente do cromossomal da bactéria, e que pode conferir várias possibilidades a ela, até como resistência a vários antibióticos. Esse aqui é o flagelo que eu estava comentando agora. Nem todos vão ter esse flagelo aqui. Produtos químicos, luz ultravioleta. Em relação à virulência, por exemplo, nós temos aqui citado Streptococcus, Ralstonia e Ervínia. Os flagelos são estruturas alongadas e sinuosas de natureza proteica, chamada flagelina. Como eu já disse, confere a motilidade à célula bacteriana, e o tamanho dela e o diâmetro também variam muito. Ela funciona como se fosse uma hélice de motor, dando a possibilidade para que essa bactéria se locomova onde ela estiver. A bactéria tem parede celular, que é um envoltório rígido, representa cerca de 20% do total dela, é muito importante. A sua constituição é de peptídeo glicano. Ela tem a função de fazer aquele limite físico, né, da parte interna e da parte externa, conferindo à célula também uma permeabilidade do transporte daqueles compostos que ela produz do que ela necessita, da parte interna e da parte externa. Para a proteção também para essas bactérias, onde a gente consegue fazer uma distinção de dois grupos, bactérias gram-positivas e bactérias gram-negativas. O material genético é o DNA, tem que é pelo cromossomo, né? E dentro da bactéria, lembra que eu falei agora há pouco que tem aquele plasmídio, que são pequenas porções de DNA, eles são menores que o cromossomal, mas elas não são essenciais à vida da bactéria. Esse material genético extra cromossomal, ele confere resistência a essas bactérias. O sistema de reprodução delas é a multiplicação e recombinação dessas bactérias. Ela pode servir
para crescimento, um aumento ordenado de todos os componentes químicos, ou multiplicação dessa bactéria que depende do processo assexuado, ou fissão ou divisão simples. Os vírus são agentes infecciosos visíveis somente ao microscópio eletrônico, são muito pequenininhos, estruturalmente são muito simples, constituídos de material genético que pode ser DNA ou RNA. O vírus, ele necessita de estar dentro de uma célula para completar o seu ciclo de reprodução, então de multiplicação. Para ele não tem uma maquinaria genética própria, então ele necessita infectar uma célula para usar o material de duplicação dessa célula para ele se replicar. Então, por isso que são todos parasitas obrigatórios. Os nematóides têm os de vida livre, a forma é tipo como se fosse um verme, fusiforme, tamanho variável também, cor transparente. Poucas espécies apresentam glândulos de cor castanho nas células. O hábitat dele é de águas, rios, mares, película de água do solo. Tem dimorfismo sexual, então o que é isso? Machos e fêmeas apresentam variação na forma do corpo. São parasitas de quem? Do homem, animal, planta, bactérias, algas, fungos e protozoários. Então você vê também que o nicho ecológico dele é muito variado. Importância dos nematóides: são parasitas de plantas, são usados também para controle biológico de insetos, por exemplo, que pode causar algum problema para a planta, e são usados como vetores de viroses. Os nematóides fitopatogênicos, eles parasitam órgãos subterrâneos da planta e tornam as plantas suscetíveis a outros patógenos. Então ele pode desencadear um processo e outro pode aproveitar aquilo ali para causar mais doença na planta. Os tipos de parasitismo são endoparasitas sedentários, endoparasitas migradores, ectoparasitas sedentários, parasitam a parte externa do órgão e não se movimentam nele, e ectoparasitas migradores, parasitam a parte externa do órgão e se movimentam no mesmo. Então é muito importante que vocês participem do fórum, leiam o guia de estudo, tire as dúvidas com o tutor e envie as atividades dentro do prazo. Eu espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre essa aula. Essa unidade ela é muito complexa, ela é muito importante para o curso, então peço que vocês vejam o material do próprio caderno e também vejam os vídeos que foram indicados e leiam também esse material complementar. Até a próxima aula.